Igreja Pão da Vida, uma família que abraça, acolhe e transforma. Somos uma igreja onde cada pessoa encontra um lar. Aqui, cada encontro é um testemunho do amor de Cristo que nos une e nos fortalece. Um amor que acolhe e se importa, que ouve e apoia. Na Pão da Vida somos uma só família em Deus. Aqui, o amor de Jesus transborda em ações. Nesses 9 anos, a Igreja Pão da Vida tem estendido a mão a quem precisa, vivendo o Evangelho em atitudes concretas de cuidado e compaixão. São projetos que mudam vidas, seja levando alimentos, roupas ou uma palavra de esperança. Nosso chamado é levar luz para aqueles que estão nas sombras. Esse é o propósito que nos une. Somos a Igreja Família. Crianças, jovens, idosos, cada um tem seu lugar. Uma igreja para todas as gerações, que celebra a vida e a fé em comunhão. Pastoreada por líderes que amam e servem com humildade, cada membro aqui sabe que é parte de algo maior, um plano de amor e propósito. Deus tem sido fiel e seguimos firmes, sabendo que Ele proverá. Somos uma igreja que ama, uma igreja que acolhe. Aqui somos família e em cada coração que se une a nós, a promessa de Cristo renasce. Servimos aquele que nunca falha, que supre cada necessidade e que caminha ao nosso lado, guiando cada passo com amor e cuidado. Declaramos muitos anos com fé, esperança e amor, pois sabemos que o Senhor é quem provê. Ele é Jeová Jirê, nosso Deus da provisão. Aleluia, glória a Deus, bom dia povo de Deus, bom dia Pai do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus lhe dê saúde, paz e felicidade. Minha pretinha, Pai do Senhor Jesus, minha pretinha. Bom dia Pai do Senhor Jesus, meu pastor, a paz do Senhor, meu amor, a paz do Senhor, povo de Deus. Família Pão da Vida, né? Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. E é você que passou a noite chorando, clamando. O choro pode durar uma noite. Aleluia. Mas a alegria vem ao amanhecer. E a nossa alegria, o nosso socorro, o nosso escape é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, bom dia, bom dia, bom dia. E que Deus abençoe as nossas vidas e que Ele seja o nosso condutor nesse dia, em nome de Jesus. Muito bem, amados, nós queremos agradecer a você que abre as portas da sua casa, do seu coração, para receber a nossa mensagem, a mensagem de Deus através de nós, e orar conosco nesta oração da manhã. Eu sou muito grato a Deus, nós somos, né, amor? Nós somos porque nós fazemos parte de uma família chamada Pão da Vida, uma família que foi formada no amor de Deus, uma amizade. Prevaleça. Em nome de Jesus. Um amor forjado pelo Espírito Santo de Deus. Muito obrigado. E a Pão da Vida, eu costumo dizer, né, pastor? A gente costuma dizer que a Pão da Vida não é a placa da igreja, não é o prédio, não somos nós. O Pão da Vida é o pão que desce do céu, é o alimento que precisamos todos os dias para as nossas vidas. Exatamente. Aleluia. Nós queremos pedir a você que se inscreva no canal, que compartilhe com o maior número de pessoas possíveis esta mensagem. Irmãos, nós temos recebido tantas pessoas falando da alegria delas quando receberam o link.
É cada história bonita, cada história linda de Deus. Pessoas que receberam o link no momento de tanto desespero, no momento de dor, de sofrimento, e encontraram aqui na programação do canal do pastor Chico Chagas, da Rádio e TV Pão da Vida, palavras de conforto, palavras vindas da parte de Deus, que trouxe para suas vidas paz, alegria. Acima de tudo, ouvindo Deus dizer: eu estou aqui, não se desespere. Então compartilhe, mande para as pessoas. Você mesmo já ouviu alguém dizer para você: obrigado por ter mandado aquele link? Afinal de contas, esses canais, tanto da Rádio e TV Pão da Vida, como do pastor Chico Chagas, da Igreja Pão da Vida, programação, são canais de bênção, né, amor? São canais que falam do amor de Deus, da providência de Deus, que falam da grandeza de Deus, e nós queremos agradecer. E hoje nós vamos falar sobre desespero, sobre angústia, sobre momentos difíceis, sobre aqueles momentos em que sentimos a presença de Deus com a sua mão forte, né? As tribulações desta vida podem fazer com que os nossos olhos se desviem de Deus, e é preciso realmente que nesse momento de desespero a gente possa se concentrar em Deus. Como a pastora disse aqui, dessa palavra linda, maravilhosa: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai amanhecer. Isso fala de um Deus fiel, de um Deus poderoso para nos levantar de qualquer situação de desespero. Se o mundo disser que não há saída e que tudo está perdido, não escute. Não escute a voz do mundo. Ouça a voz de Deus e clame pela providência de Deus, que Deus chegará com socorro para a sua vida. Vamos ver aqui o que é que está escrito em Êxodo 33:14. Respondeu o Senhor: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Oh, glória a Deus! Eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Só o Senhor. Aqui foi naquele momento que Moisés estava tão cansado, quando Deus disse: Moisés, eu não vou mais com vocês não, eu vou mandar só o anjo. Esse povo que está com você é muito teimoso. E Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça caminhar neste deserto. Deixa a gente aqui mesmo, para morrer aqui mesmo, porque caminhar sem a tua presença é melhor morrer. E aí foi quando Deus, por isso que a palavra diz: respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e darei descanso. Que maravilha, hein? É privilégio. Que palavra linda. É forte. Louvado seja Deus. Deuteronômio 33:27. O Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: destrua-os. Você está vendo que aqui a palavra está dizendo que Deus vai expulsar, Deus vai tirar da sua vida os inimigos. Entenda por inimigos, irmãos, não é pessoas só, são situações que às vezes nós somos postas nelas sem sequer querer. Quantas vezes a gente é colocado numa situação que você não quis, você não desejou, que você não fez nada para estar naquela situação, mas simplesmente aconteceu, não é verdade? Então essa palavra é dizendo isso. Veja aqui os Salmos 9, versículos 9 e 10. O Senhor é o refúgio para os oprimidos. Aleluia. Uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Jamais abandona os que te buscam. A palavra está dizendo assim: Deus jamais vira as costas para os teus filhos e filhas que buscam a presença dele. Verdade. Salmo 16, versículo 8. Olha que palavra maravilhosa. Sempre tem o Senhor diante de mim, com ele à minha direita não serei abalado. Com Deus aqui à minha direita, aleluia, não serei abalado. Por quê? Porque Ele está segurando na minha mão. Porque Ele vai me ajudar a superar, exatamente, vai me ajudar a superar todas as situações. Olha que palavra mais maravilhosa. Salmo 27, versículos de 1 a 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e seus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que o exército se acampe contra mim,
meu coração não temerá. Ainda que declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Essa confiança é o nosso Senhor. Você está vendo, Aleluia. amados? Você está vendo como é que as coisas de Deus acontecem? A palavra de Deus é uma palavra de conforto. Deus se coloca como torre forte, como castelo seguro, como a torre onde você se abriga. Veja aqui o Salmo 32, versículos 7 e 8. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu instruirei e ensinarei no caminho que vocês devem seguir. Eu aconselharei e cuidarei de vocês. Aqui você vê os cuidados de Deus com tudo, né? Eu aconselharei, eu estarei diante de vocês. Ou seja, Deus mostrando que Ele não vai nos deixar em momento algum. E nós temos aqui uma palavra maravilhosa. Essa passagem é sua, né, pastor? Essa passagem é minha. Foi através Aleluia. dessa passagem bíblica que eu aceitei Jesus. Quando Jesus falou aqui em Mateus 11, 28, 29, 30 e 31. Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Linda essa passagem. Aleluia. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Deus está dizendo Verdade. assim, pesado é o fardo do mundo que é pesado. Por que é pesado? Aleluia. Porque o mundo é sobrecarregado de tudo que nos faz sofrer, né? Aqui no Salmo 50, versículo 15, olha o que diz a palavra de Deus. E clame a mim no dia da angústia, e eu livrarei, e você me honrará. Louvado seja Aleluia. o nome de Jesus. Salmo 34, 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Você veja que a palavra de Deus Glória, nos mostra louvado que seja todas Deus. as vezes que Deus é buscado, é encontrado. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Aleluia. Salmo 46, versículos 1, 2 e 3. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Que palavra Aleluia. abençoada de Deus, né? Salmo 91, versículos 14, 15 e 16. Escute aí. Porque Ele me ama e eu o resgatarei e eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja o nome de Jesus Aleluia. Cristo. Grande Olha aqui poderoso. Isaías 12, 2. Deus é a minha salvação. Terei a confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Isso aqui é um banquete maravilhoso na sua manhã, né? Verdade. Para você se banquetear com essas palavras. A gente, quando amanhece o dia, que toma assim um café da manhã bem reforçado, não é bom? Então aqui você está tomando um café da manhã reforçado, você que está enfrentando lutas, você que está passando por momentos de angústia, momentos de dor. Olha quanta palavra abençoada da parte de Deus. Sim. E nesta oração nós vamos colocar diante de Deus as nossas vidas. E todos que vocês já deixaram aí as petições, Pode deixar aqui nos comentários o seu pedido de oração. Aleluia. Ore conosco, porque Deus compreende os nossos momentos. Pai Santo, Deus amado, Deus querido. Sim, meu Deus. O Senhor, sabendo, Deus, que nós precisamos, Pai, Pai, sim. do Teu amor, Pai, da Tua misericórdia. Aleluia. Que sem Ti nada somos, nem nada podemos fazer. Sim, Deus. Precisamos, Paizinho somos querido. dependentes, Pai. Colocamos diante de Ti nesta Necessitamos oração de Ti, Senhor. os que estão aflitos, cansados, Serve sobrecarregados. cada clamor, cada pedido. Teus filhinhos e filhinhas, Pai,
que estão assim, Deus, olhando para todos os lados e não veem uma saída. Sim, meu Deus. Ah, Deus, a Tua palavra nos diz que o Senhor é refúgio, é abrigo, É o nosso socorro. é lugar seguro. É a nossa proteção. Quantos estão com medo de que possa acontecer? Abençoa. Quantos estão com medo, Deus, sem saber para onde ir? Sim, meu Deus. Não sabendo, Pai querido, Deus amado, como se conduzir, Pai. Aleluia. Mas, Paizinho, nós estamos aqui. Mostra o caminho. Estamos aqui pedindo o Teu olhar misericordioso, pedindo a Tua mão poderosa sobre nossas vidas, pedindo que o Senhor olhe para nós, Pai, e dê a direção na vida de cada um de nós. Deus, nós entregamos em Tuas mãos nossas famílias. Sim, meu Deus. Sim, Paizinho, nossos filhos, netos, bisnetos, noras e genros. Entregamos nas Tuas mãos, Deus, porque nós sabemos que nós não temos o poder Mas Tu tens para resolver, Senhor. Mas o Senhor tem. Pai. O Senhor tem este poder, Pai. Sim, meu O poder, Deus, para alcançar as vidas. O poder, Deus, para mostrar aos Teus filhos e filhas, Pai, Sim, meu que o Senhor é o nosso Pai, o nosso protetor, o nosso provedor, aquele que olha para nós e compreende, Deus, as nossas fraquezas. Bem presente, Senhor. Deus, nós queremos pedir o fim da depressão, Pai, eu chego. da ansiedade, do mal do pânico. Quantos filhos e filhas estão sofrendo, Pai? Sim, meu Deus. Muitos sem saber o que fazer, Pai. sem ter para onde ir. Mas nós estamos aqui, Deus, pedindo em nome de Jesus Cristo, Continua conosco. no poder do sangue de Jesus Cristo, Pai, em pedindo, Teu Deus, nome que estamos a Tua aqui, providência, a Tua provisão, o Teu olhar cheio de misericórdia sobre a vida de todos. Tua bondade, Tua misericórdia. E queremos pedir, Deus, que o Senhor recompense Derrama, Senhor. os Teus filhos e filhas que Sim, são todos dizimistas, aqueles que abençoam, ofertantes Pai, desta tua obra. casa. Que mantenha esta obra avançando, Deus, Sim, meu Deus. ganhando almas para o Teu reino, Deus. Meu Pai. Falando, Deus, aos corações aflitos, cansados, Sim, Deus. meu Pai. Senhor, abençoa os que têm votos e propósitos com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vida. Abençoa todos, meu Pai, poderosamente, recompensando-os com o milagre da multiplicação. É isso que nós pedimos, meu Pai, e agradecemos no santo e poderoso nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, igreja, amém, glória a Deus. Daqui a pouquinho o culto no ar. Nosso coraçãozinho. Nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus, assim, aí, e por você. Muito obrigado, daqui a pouco o culto no ar. Deus abençoe, você segue com a programação. Resposta. Fica na paz. Beijo no coração, fica na paz. Deus Continua abençoe. conosco. É assim. O diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus morreu na cruz pra gente lhe servir. Ele é a salvação para aquele que lhe seguir. A droga escraviza, acaba com o cidadão, mas já falei que Jesus, ele é a salvação. Ele mandou sua igreja cumprir a sua missão. Aos que são necessitados, que muita gente não vê, Jesus quer ver sua igreja a sua mão estender. Aquele que está precisando, a igreja tem que socorrer. Por isso, de uma obra eu quero te falar. Um projeto de Deus, ele mandou executar, com um pastor corajoso disposto a trabalhar. É um lugar onde perdidos buscando a solução vai. Jesus Cristo faz a obra, as algemas do pecado caem. Esse lugar abençoado se chama Casa do Pai. Amados irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, todos que estão conosco nesta campanha, nós cumprimentamos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amados queridos, nós estamos numa campanha de quebra de maldições. Essa palavra é uma palavra muito forte, que muitas vezes só de ouvi-la nos assusta. Mas o que são as maldições hereditárias? As maldições hereditárias são influências espirituais negativas que afetam uma pessoa ou uma família por várias gerações.
No contexto de nós cristãos, elas são entendidas como consequências espirituais de pecados cometidos por antepassados que abrem portas para que o inimigo tenha legalidade para agir nas vidas dos nossos descendentes e em nossas próprias vidas. Essas maldições podem se manifestar em diferentes áreas, como na saúde, finanças, relacionamentos, comportamentos que são destrutivos. Embora pareça uma ideia abstrata, as maldições hereditárias têm uma base concreta nas Escrituras Sagradas. Elas não são apenas coincidências ou padrões familiares inofensivos, mas podem ser o resultado de ações passadas que trouxeram consequências espirituais duradouras. Quando não são tratadas, quebradas, essas maldições continuam afetando gerações subsequentes, perpetuando círculos de destruição e opressão. Característica das maldições hereditárias. As maldições hereditárias têm características específicas que as diferenciam de problemas comuns ou meras coincidências. Algumas das características incluem ciclos repetitivos. Um dos sinais mais evidentes de uma maldição hereditária é a repetição de problemas ao longo de várias gerações. Isso pode incluir problemas de saúde recorrentes, falências financeiras, divórcios repetidos, vícios em vários membros da família que afetam muitos membros da mesma família, desafios inexplicáveis. Muitas vezes as maldições hereditárias são percebidas quando problemas persistem. Apesar de todos os esforços humanos, mesmo com boas práticas, como economia responsável, vida saudável, os problemas parecem voltar constantemente, sem uma explicação lógica ou natural. Opressão espiritual. Em muitos casos, as maldições hereditárias estão acompanhadas de um sentimento de opressão espiritual. E isso é muito forte, porque muitas pessoas dizem: eu estou tão mal, estou me sentindo tão oprimido, e não sabem que a consequência vem de uma maldição. Isso pode se manifestar como uma sensação de peso constante, uma depressão que de repente é inexplicável, ou uma resistência espiritual que impede o processo da vida pessoal e espiritual. Um exemplo clássico de maldição hereditária é visto quando várias pessoas da mesma geração, de uma família única, enfrentam o mesmo problema de saúde, como doenças cardíacas. Muitas pessoas da mesma família têm câncer. Embora fatores genéticos possam estar envolvidos, é importante discernir se há uma raiz espiritual. Outro exemplo é quando os homens de uma família enfrentam repetidamente divórcios, são traídos pelas suas companheiras. Isso pode ser resultado de um padrão familiar de comportamentos destrutivos ou até de pactos feitos no passado com o inimigo, por exemplo, que abrigam portas para maldições de relacionamentos fracassados. Embora as maldições hereditárias possam parecer impossíveis de quebrar, a boa notícia é que elas podem ser desfeitas através da libertação em Cristo Jesus. A Bíblia, ela nos garante que através do sacrifício de Jesus Cristo, todas as maldições podem ser quebradas. E os cristãos podem viver em liberdade. Gálatas capítulo 3, versículo 13 nos lembra: Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Quebrar uma maldição hereditária envolve identificar sua origem, confessar e arrepender-se dos pecados que causaram essa maldição, renunciar essa maldição repreendendo ela em nome de Jesus, com muita oração, declaração de libertação em Cristo Jesus. E Cristo oferece exatamente isso, essa libertação. A maldição hereditária às vezes tem muita origem diferenciada. Por exemplo, a origem dos pecados ou pactos cometidos por antepassados. Lá atrás, uma pessoa da sua família fez um pacto com o demônio e foi aberta uma porta para a ação do inimigo em toda a família, em todos os seus descendentes, onde houver o seu sangue. Esses pecados podem incluir idolatria, feitiçaria, o envolvimento com adoração a falsos deuses. A feitiçaria e o ocultismo é uma das principais causas de maldições hereditárias. Esses pactos com forças espirituais malignas podem trazer consequências que se estendem por gerações.
Pecados graves como assassinato, violência, abusos, traições graves também podem gerar maldições que afetam os descendentes. Isso ocorre porque essas ações quebram princípios divinos estabelecidos por Deus, dando ao inimigo uma base legal para agir nas gerações futuras. Votos ou alianças negativas atraem algumas maldições hereditárias, que são resultado de votos feitos por antepassados em momento de dor ou angústia, onde palavras e pactos foram estabelecidos, muitas vezes de maneira inconsciente. A pessoa não sabe nem o que está falando. As maldições hereditárias, embora muitas vezes ignoradas ou mal compreendidas, têm uma base sólida na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Desde o início, a Bíblia nos alerta sobre as consequências dos pecados dos pais, sendo transmitido aos filhos e aos seus descendentes. Esse conceito de maldição se estende por gerações. Aparece tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E compreender a sua origem nos ajuda a discernir como lidar com essas questões espirituais na atualidade. Olha, um dos textos mais citados sobre maldições hereditárias é Êxodo 25. Eu sou o Senhor teu Deus, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Aqui nós podemos ver uma advertência clara. Os pecados dos pais podem trazer consequências espirituais que afetam os filhos e até os seus descendentes. Essa visitação da iniquidade nas gerações é uma consequência direta do afastamento de Deus. A iniquidade, que é um estado de rebeldia contra os princípios divinos, gera uma mancha espiritual, que não só afeta a pessoa que comete o pecado, mas também aqueles que estão sobre sua linhagem. Olha só, o capítulo 28 de Deuteronômio oferece uma explicação detalhada sobre as bênçãos da obediência a Deus e as maldições resultantes da desobediência. Esse texto ele é crucial para estender e fazer todos entender como as maldições hereditárias se formam nele. Deus fala sobre uma obediência que traz a prosperidade, a saúde, a proteção divina, mas a desobediência que traz doenças, falência, derrotas e opressões. Deuteronômio 28:15 diz: se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, todas essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. As maldições mencionadas incluem pobreza e falência. Maldito serás na cidade, doenças e enfermidades. O Senhor te ferirá com pragas terríveis, com febre, inflamação e com calor ardente. A destruição familiar. Os teus filhos e filhas serão dados a outros povos. Essas maldições não apenas afetam as gerações que cometem esse pecado, mas podem se estender para as próximas gerações, especialmente quando os padrões de desobediência e rebeldia estão continuando. Veja, por exemplo, embora Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, ele cometeu pecados graves, incluindo adultério com Batseba e o assassinato de Urias. Como resultado, a maldição dessa tragédia familiar atingiu a sua casa, resultando em violência e divisão entre seus filhos. Absalão, um dos filhos de Davi, se rebelou contra ele mesmo, contra Davi, trazendo morte e destruição dentro da própria família. Você pode ver isso em 2 Samuel capítulo 12, versículos 10 e 11. Vários personagens bíblicos e suas linhagens sofreram as consequências de maldições hereditárias, muitas vezes devido a pecados cometidos por seus antepassados. Aqui estão alguns exemplos. A maldição de Caim. Após Caim matar seu irmão Abel, Deus o amaldiçoou dizendo: és agora maldito desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Gênesis capítulo 4, versículo 11. A maldição de Caim não apenas afetou a sua própria vida, mas sua descendência também sofreu as consequências, vivendo em exílio e rejeição. A maldição de Acabe. O rei Acabe, juntamente com a sua esposa Jezabel, cometeu graves pecados de idolatria, de assassinato. Como consequência, Deus proferiu uma maldição sobre a sua casa, dizendo que todos os descendentes de Acabe, seriam exterminados. Isso se cumpriu quando Jeú, sob o comando de Deus, destruiu toda a linhagem de Acabe. Você pode ver isso
em 1 Reis 21, capítulo 21, versículo de 21 a 24, e 2 Reis 9, capítulo 9, versículo de 7 a 10. Está vendo só, irmãos, como é grave isso? Olha, eu falei sobre feitiçaria, sobre idolatria, que gera maldição. E a Bíblia, ela é muito clara em afirmar que a idolatria e a feitiçaria são causas diretas de maldições que podem afetar gerações de famílias. Em Levítico, capítulo 20, versículo 6, Deus adverte: quanto à pessoa que se virá para os necromantes, para os feiticeiros, eu voltarei o meu rosto contra aquela pessoa e a eliminarei do meio do meu povo. No contexto espiritual, quando uma pessoa ou família se envolve com práticas de idolatria, de feitiçaria ou ocultismo, ela estabelece pactos com forças espirituais malignas. Esses pactos não afetam apenas a pessoa diretamente envolvida, mas também podem influenciar seus descendentes. É por isso que muitas vezes vemos famílias que sofrem de opressões espirituais ou de problemas como enfermidades recorrentes, vício, pobreza, mesmo sem terem se envolvido pessoalmente com tais práticas. Isso indica a presença de maldições hereditárias resultante de pactos feitos por gerações anteriores. Todos os dias, com a permissão de Deus, nós vamos trazer um estudo. A nossa intenção é mostrar a vocês, amados e amadas de Deus, que a maldição hereditária existe e que ela pode ser quebrada. E o único que quebra é o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Vamos continuar com a nossa campanha em nome de Jesus.